Vamos lá. Então, vamos começar a nossa live, né? Eu gostaria que vocês colocassem aí quem já ouviu falar em Moxa Bustão para eu saber, com quem já conhece, quem já usou para se tratar, essas coisas todas, tá? Então vamos lá, vou me apresentar primeiro para quem não me conhece, né? Porque eu já cheguei dando um auê, né? E quem me conhece já sabe que eu sou assim, né? Bem extrovertida. Então tá, meu nome é Daniela, né? Eu sou dentista de formação há 32 anos, tenho 54 anos, né? E eu tô na medicina chinesa há aproximadamente uns 10 anos. E como é que foi essa jornada e por que essa mudança? Porque todo mundo me pergunta, tu é dentista, por que tu foi para terapia? Por que tu foi para medicina chinesa? Por que tu tá largando o odonto? Né? Essas coisas assim. Então hoje eu transito entre as duas profissões, entre a odontologia e a medicina chinesa, mais na medicina chinesa e menos na odontologia, mas eu ainda trabalho na odonto porque ainda é uma das minhas grandes paixões. Né? Mas por que eu fui para a medicina chinesa? Enfim, eu vou explicar para vocês. Eu tenho um problema bem sério de saúde, né, de coluna, que me acompanha desde os 25, desde a adolescência, né, mas depois ele se agravou realmente aos 25 anos de idade. Tá? E esse problema me levou a ter muitas dores crônicas. Dores crônicas severas, com uso de medicação, com opiáceos, com medicação crônica para dor, com uma série de coisas, tá? E isso se prorrogou por décadas, né? Eu tenho 54 anos, pelo menos uns 15, 20 anos eu tive dor crônica, né? E até que um dia eu não tinha mais condições emocionais de sentir dor, e eu cheguei pro meu traumatologista e disse, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? E ele me propôs fazer um bloqueio. Só que devido à cirurgia que eu já tenho de coluna desde os 16 anos de idade, esse bloqueio deu errado. E aí, eu não tinha mais alternativa. Eu não tinha mais o que fazer, né? E aí eu sou budista, né? Eu já, através do budismo, eu já namorava com as técnicas orientais e com alguma coisa de acupuntura, já tinha uma ideia da medicina chinesa. E aí eu disse, quer saber? Eu vou fazer um curso de medicina chinesa e vou me aprofundar nessa área e vou ver o que acontece e como é que isso pode me ajudar, né? Então tá. Então, essa é a minha história de saúde e por isso eu fui para medicina chinesa. E aí eu vou explicar para vocês como é que me ajudou isso, tá? Para quem não me segue no Instagram, ali no chat do YouTube tem o nosso link, tem a página do Instagram, lá tem bastante informação sobre Moxa também para vocês seguirem. Dá um like aí no YouTube. Compartilha agora que a gente está online, está ao vivo, né? Compartilhe esse link com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar também desse assunto, tá? E vamos junto comigo. Então, na medicina chinesa eu conheci muitos mestres, né? Eu fui me especializando e eu acabei buscando mestres que vinham, porque a medicina no Brasil, chinesa no Brasil, ela tu aprende um conhecimento básico que você precisa se aprofundar, né? Precisa se aprofundar, seguir estudando, seguir fazendo curso, como qualquer área de terapia. E eu acabei me aprofundando em Moxa, né? Eu estudei com um professor que veio de Osaka, o Miyawaki Sensei, que ele ensina Moxa japonesa. Depois eu conheci o mestre Felipe Calde, que é um mestre de Moxa de Fukaya, da família Fukaya, que é uma família japonesa que tem uma técnica. Ele é um dos maiores mestres do mundo de Moxa japonesa e ele vem para o Brasil quase todos os anos para dar cursos. Eu fui me especializando com ele, esse ano ele vem de novo, eu vou ver ele de novo. E sendo paciente desses mestres também, eu acabei me curando. Me curando não, eu ainda tenho vários problemas, mas eu consegui ter alívio de dor e de sintomatologia. E hoje eu tenho uma vida... Eu posso dizer que hoje, em termos de saúde, eu estou muito melhor do que eu estava com 25 anos, há 25 anos atrás. Muito melhor, não tem nem comparação.
né? Quem me conheceu há 25 anos atrás pode ser testemunha disso. Acho que tem gente na live que me conheceu há muitos anos atrás, sabe tudo que eu passei, né? E hoje eu olho assim, hoje eu sou uma pessoa que eu faço trilha, que eu faço rapel, eu pratico esporte, eu faço academia, e eu não fazia nada disso 25 anos atrás, eu simplesmente não conseguia fazer. E uma das grandes paixões que foi a moxa, foi um dos tratamentos que eu fiz e que me ajudou muito. Então, eu resolvi compartilhar esse conhecimento com as pessoas, né? Isso é um pedido de muito tempo já de amigos e de pacientes, falar alguma coisa, né? Espalhar esse conhecimento para as pessoas. E por que para as pessoas, né? Por que que eu eu tenho que seguir um roteirinho aqui, senão eu falo demais, gente. Né? Então, por que que eu resolvi espalhar para os pacientes? Porque os meus pacientes, quem é meu paciente sabe que toda vez que eu trato alguém, eu dou uma tarefa de casa, eu brinco. Ou eu mexo com alimentação, ou eu mexo... Fecha a porta ali para mim, querido. Ou eu mexo com a alimentação da pessoa e peço para ela fazer uma tarefinha de casa, cuidado com a alimentação, com a água que ela toma, ou eu dou tarefas de moxa para essa pessoa falar, tá? Para essa pessoa fazer em casa, tá? Então, eu sempre ensino alguma coisa para ela me ajudar no tratamento dela, porque eu sou da teoria seguinte: não adianta você ir só no terapeuta ou no médico uma vez por semana, uma vez por mês, se você não faz alguma coisa em casa que fortalece teu organismo e que pode te ajudar a se manter melhor, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Então eu queria dar boas-vindas para a Ivone, para a Lívia que está aí, para a Marcinha, para a Tânia, né? Pessoas que estão me acompanhando na live hoje. Então, vamos lá, vamos seguir a nossa... A Ivone é sua paciente há 27 anos. Então, a Ivone é minha paciente há muitos anos, né? A Lívia também, se é a Lívia que eu tô pensando, a Lívia é minha maratonista, né? Uma maratonista que eu preparo, ela tem um projeto que chama 52 maratonas, ela tá correndo uma maratona por semana, gente. E a gente está fazendo a recuperação muscular dela através de técnicas de acupuntura, de medicina chinesa, mas principalmente de moxa. E ela, correr 42 quilômetros toda semana não é para qualquer um, né? E eu acho que a moxa tem ajudado bastante ela. Então, o meu processo de educar o paciente é um processo de empoderamento do paciente, certo? Como eu vou dar uma esperadinha, porque tinha gente na outra live. Enquanto isso, você vai explicando pro pessoal como vai funcionar essa semana. Que tá entrando ainda. Então, essa semana ela vai funcionar da seguinte forma, tá? Hoje a gente vai falar sobre um pouco de medicina chinesa, um pouco de princípios e de conceitos, tá? Amanhã a gente vai seguir falando sobre patologias, que a moxa pode ajudar. E no terceiro e no quarto dia eu vou falar sobre tratamento, sobre protocolos. E no último dia a gente vai ter uma modelo aqui, uma pessoa na maca, e aí a gente vai aplicar moxa para umas 4 patologias que eu escolhi que todo mundo sofre, que todo mundo tem um pouquinho, né? Então a gente vai tentar passar para vocês nesses 4 dias conhecimento para vocês se empoderarem da saúde de vocês, né? E terem uma ferramenta que vocês podem comprar de forma bem simples e se auto-aplicar, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero conseguir fazer nesses 4 dias, certo? Então, quem não conhece moxa, eu vou mostrar assim, ó, moxa, existem inúmeras formas de moxa, tá? Na segunda ou terceiro live eu vou mostrar vários tipos de moxa, certo? Mas, para quem não conhece, a moxa principal que eu dou para os pacientes usarem é esse bastãozinho de erva. Tá? Aqui tem 4 tipos de bastão, tá? 4 tipos de artemisia,
tá? Comentem aí pra mim quais são as patologias que vocês sofrem, quais são as dores que vocês têm, como é que eu posso ajudar vocês, porque assim, ó, conforme o que vocês comentarem hoje pra mim, eu posso nortear a última aula, que são protocolos, para ajudar vocês especificamente, ou dar alguma coisa que sirva para vocês, para as dores de vocês também, tá? Então, por isso que eu falo que o foco dessa jornada é pacientes, né? Claro que outros terapeutas, pessoas que trabalham com outras terapias também podem se beneficiar conhecendo a moxa. Mas a minha ideia é que é para você paciente, para você que sofre de dor, que sofre de cólica, que tem algum problema emocional. Minha ideia é empoderar você, para você se ajudar, para você que às vezes chega no final do dia tá com aquela energia caída, fraca, né, que sabe que pode ter mais energia. Então, é para esse meu foco da live, é esse, tá? Então, vamos falar sobre moxa, né? Compartilha o vídeo aí, não esquece, aperta o sininho para as próximas lives, segue o Instagram, né? Te inscreve lá, diz para os amigos se inscreverem, convida o sogro, convida a sogra, convida os filhos, convida todo mundo aí e vamos lá, tá? Vamos junto fazer, ter esse conhecimento, né? Ter esse empoderamento de moxa. Então vamos seguir aqui. Vou pegar meu esqueminha aqui para não falar demais, né? Que a gente já atrasou meia hora, né? Então vamos tocar ficha. Então, a moxa, tá? Ela é uma prática muito, muito, muito antiga de medicina chinesa. Ela começa na medicina chinesa, mas ela se espalha por outras técnicas, tem outras medicinas também, que nem eu falei da japonesa, tem outras áreas orientais que também trabalham com moxa bustão. Mas ela nasce na medicina chinesa há mais de 2.500 anos. Então a moxa é um processo muito velho. A gente tem história de moxa sabe, dessa idade da moxa, pelas tumbas que são exumadas na China, de idades muito antigas, assim, né? De imperadores, e aí se encontra resquícios de moxa, se encontra coisas que falam sobre moxa esculpidas em cavernas, esculpidas em sítios arqueológicos que se encontram, né? Então a gente sabe que ela é muito antiga. Aí vocês colocaram ali para mim que tem problema com ansiedade, joelhos, pés, sistema nervoso. Então, para isso tudo vai ter protocolo nas últimas aulas, tá? Então, me acompanha, porque para saber o que a gente vai tratar e como tratar, a gente tem que saber como é que o nosso corpo funciona, certo? E a gente vai falar sobre isso. Então, a medicina chinesa, a moxa, ela é baseada nos conceitos de medicina chinesa, nos conceitos que a medicina chinesa tem ideia do corpo humano. Então, a medicina chinesa enxerga o corpo humano como se fosse um microcosmo do universo, certo? A saúde e o bem-estar, eles dependem de um equilíbrio de forças naturais dentro do corpo. Assim como a natureza, para estar equilibrada, depende de um equilíbrio de forças, certo? Então, dentro desse microcosmo, né, do corpo, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar isso? Esses conceitos, tá? Eles estão associados ao conceito de Qi. E o que é Qi? Qi é energia vital, tá? É o sopro da vida, é o que nos move, é o que faz com que a gente... é literalmente o sopro vital, é a forma mais fácil de definir Qi, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Então, a medicina chinesa é baseada no conceito de Qi, tá? E na teoria de meridianos, que são parte dessas forças, certo? Mais pra frente a gente vai falar mais sobre o Qi e mais sobre os meridianos. Então, a técnica de moxa, ela envolve a queima de uma erva, né? Que é a Artemisia vulgaris, que é a erva que está dentro desses bastõezinhos aqui, tá? E a Artemisia vulgaris, na forma de bastão ou em outras formas terapêuticas, ela é conhecida como moxa. E esse calor que a Artemisia provoca quando a gente acende esses bastões, tá?
ela aquece, né? E aí você vai aquecer pontos específicos do corpo, certo? O Paulo me disse que tem uma enquete e ele pediu para vocês votarem na enquete, certo? Ele já fez uma enquete no chat e já pediu para vocês votarem na enquete, certo? Então, assim, a moxa é esse calor provocado pela erva, pela moxa. Esse calor provocado por ela é aproximado em pontos específicos do corpo para cada patologia, certo? Esses pontos, eles estão nos meridianos, a gente chama os meridianos que também são usados para acupuntura, que são usados para o Duin, que é aquela massagem que a gente faz com a ponta dos dedos em determinados pontos do corpo, né? Então, esses pontos específicos do corpo que a gente vai aprender para tratar com moxa, certo? Então, esses bastões é a forma mais básica que existe de tratamento de moxa, tá? E é legal que isso seja orientado, né, por uma pessoa que saiba usar. No caso, eu vou orientar vocês durante a semana e para vocês saberem algumas técnicas para usar isso, né? A gente acredita que as técnicas de moxa bustão, como as técnicas de acupuntura, elas equilibram o fluxo de Qi, o fluxo de energia. E através desse equilíbrio do fluxo energético, ela promove saúde e previne doenças, né? Então, historicamente, essa técnica ela foi desenvolvida para tratar doenças de frio e umidade, que são considerados fatores patogênicos da medicina chinesa. Por exemplo, quando você sai na rua e pega uma friaca, que nem a gente tem aqui no sul, por exemplo, e você tem reumatismo, você tem dor, e aí você volta para casa e aquela dor tá muito pior, né? Ou quando você pega uma chuvarada, entendeu? E aí você volta para casa todo dolorido. Isso é uma invasão de frio e umidade, né? Então, a moxa, a princípio, ela foi pensada para tratar esse tipo de patologia. Mas com o tempo a gente viu que ela pode muito mais que isso, dependendo dos pontos que a gente usa e da forma como a gente trata, certo? Então, além disso, ela é usada para fortalecer o Yang, que é uma das polaridades do Qi, que a gente também já vai falar sobre isso, e para tonificar sangue. Bem-vinda aí a Zélia também, né? E o Marcinho, dos Molhos da Fronteira. O Marcinho é meu vizinho aqui, também é terapeuta, é massagista védico, tá? E ele tem uma loja muito legal aqui na Nova York de molhos e faz pizzas maravilhosas, né? O Instagram dele é Molhos da Fronteira, vou fazer a propaganda pro Marcinho. E a massagem dele é do outro mundo, gente. Ele é muito bom, ele é um baita terapeuta, viu? Então, quando a gente fala, vamos voltar, quando a gente fala em tonificar sangue, tá? Não é que você tenha uma anemia ou que você tenha algum problema físico de sangue, tá? Mas é tonificar de forma energética esse sangue antes que problemas físicos venham a aparecer, né? Por exemplo, a gente vê quando a gente fala em tonificar o sangue, vamos supor que a gente fala num sangue que seja fraco ou deficiente, a gente fala normalmente em termos como deficiência, né, ou excesso, certo? Quando você tem uma deficiência de sangue, por exemplo, você tem uma menstruação escassa, você pode ter falta de libido, você pode ter impotência, também tem relação com deficiência de sangue. Nas mulheres pode ter casos de infertilidade, tontura, né, labirintite, esse tipo de coisa normalmente está relacionado à deficiência de sangue. Você vê que a medicina chinesa, ela é uma coisa, eu digo que é uma coisa muito louca, né, porque você viu sintomas de patologias completamente diferentes, né, mas todas relacionadas a uma deficiência. Então, a medicina chinesa, ela enxerga isso tudo de forma diferente. Ela não enxerga as patologias como menstruação escassa, labirintite, falta de libido, impotência. Ela não enxerga dessa forma. Ela enxerga o todo da pessoa. Então, a pessoa pode ter vários sintomas diferentes, mas a desarmonia ser uma só. Então, o que ela faz? Ela vai lá e trata a raiz daquele problema, né? Ela vai lá no cerne da situação, né? E a moxa,
ela é uma ferramenta muito boa para isso. Então, às vezes, você fazendo um tratamento de moxa para uma coisa, você vai resolver outra série de coisas, né? Então, os principais problemas que a gente tem em termos de deficiência é deficiência de Qi, de sangue, de Yin e de Yang, né? Que são polaridades do Qi, né? Entre outras desarmonias que a gente também pode melhorar. Então, vamos falar sobre Qi, né? Quem já ouviu falar na palavra Qi, né? No conceito de Qi? Coloca aí pra mim, digita aí pra mim, quem já ouviu falar em Qi? Quem tem alguma ideia do que é o Qi? Como é que escreve isso? QI. Paulo me perguntou, como escreve Qi? Eu digo QI. Também se escreve CHI. Depende da pronúncia, depende do lugar de onde se escreve, mas a princípio é Qi ou Ki, né? Os japoneses chamam Ki, os chineses chamam Qi. É tudo uma questão de pronunciar. Então, na medicina chinesa, o conceito fundamental de Qi representa, que nem eu falei, energia vital que flui pelo corpo sustentando a vida. Por isso que eu digo que ela é o sopro vital, por isso que eu digo que ela é o sopro da vida. Não tem o Oscar Niemeyer nunca dizia a vida é um sopro, né? Então, o Qi é um sopro que corre no nosso corpo através dos meridianos, que flui junto com o nosso sangue, que flui junto com a nossa energia, né? Ele é a própria energia. Tudo, para os chineses, tudo no mundo tem Qi. O vento tem Qi, o sol tem Qi, e você é uma conexão com o universo, você é uma troca com o universo, assim como você tem Qi, tudo tem Qi, tudo é energia, né? Por isso que às vezes a gente também tem invasões de energia boas e invasões de energias ruins, né? Que são os fatores patogênicos. Então, esse fluxo de energia é considerado vital para a saúde, né? E a prática de Moksha Gustam e outras terapias orientais, elas buscam harmonizar e equilibrar esse Qi, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Me sinalizem no chat se está muito corrido, se está muito confuso, para eu poder ajudar vocês, tá? Porque pode desligar esse aqui, ó. Então, a gente acredita, tô aqui batendo um papo junto com o Paulo, tá? Que ele tá inventando coisa aqui e eu tô com medo que caia, né? Então, a gente acredita que bloqueios e desequilíbrios no fluxo de Qi, tá? Eles podem resultar em doenças ou desconfortos, certo? Como a gente falou acima também, desconfortos musculares, qualquer tipo de desconforto que você tenha, alguma coisa que o teu corpo não tá bem, a gente acredita que isso seja um desequilíbrio do Qi. Tá? Então, um exemplo de desequilíbrio do Qi são as dores, as artroses, a fibromialgia, os problemas emocionais, né? Então, a ideia da medicina chinesa é, se você tem um Qi forte, né? Um Qi correto, um Qi para cima, você tem mais condições de combater patologias. Por exemplo, não quer dizer que você sai ali na rua e você não vai pegar um baita gripão com uma mudança de temperatura. Essa semana, por exemplo, a gente vai ter uma mudança drástica de temperatura. Ontem fez quase 30 graus, hoje fez 20, são 10 graus de diferença. Amanhã diz que faz de 15 a 25. Imagina, num dia você tem uma variação grande de temperatura. Então, o corpo, ele não está acostumado com isso e às vezes o que acontece? Você pega um resfriado, certo? Ok, mas se você tem um Qi forte, você não vai pegar um resfriado, porque você vai ter defesas fortes. Agora, se o teu Qi está debilitado, tudo que passar no vento, que nem eu brinco, você vai pegar. Você vai pegar vírus, você vai pegar fungo, você vai pegar o que passar. Qualquer coisa que você tenha em contato, quando você vê, você está doente. Quer dizer, você vai ter mais alergia, você vai ter mais problema emocional, porque o teu Qi está debilitado. Porque algo não está fluindo bem, entendeu? Agora, se o teu Qi está forte, essas doenças não vão se manifestar. Elas vão passar ao largo, né? Então, na medicina chinesa, tinha um conceito central pra gente, que representa essa energia fluindo pelo corpo, né? E essa energia, ela é essencial, como a gente falou, para a manutenção da saúde, para o equilíbrio, para manter tudo harmonizado e podendo fluir. Então, a teoria do Qi diz que se o Qi tem bloqueios ou desequilíbrios no seu fluxo, né? Isso leva a condições patológicas, como a gente falou ali, dos problemas qualquer problema de saúde que você possa
vir a apresentar. Eu gosto de comparar o fluxo de Qi a um fluxo de um rio, certo? Porque você tem o Qi e, como eu falei, ele flui pelos meridianos, flui por todo o corpo, ele é levado para cada poro que você tem, para cada pedacinho de pele, para cada vasinho, para cada músculo, para todo lugar o Qi flui, certo? Eu comparo ele com um rio. Por exemplo, um rio, a ideia de um rio é que ele flui suavemente, né? Então, e o Qi, ele tem que fluir suavemente pelos canais para nutrir os órgãos, para nutrir os tecidos. Os bloqueios no fluxo do Qi podem ser comparados à água, aos obstáculos de um rio, quando impede a água de circular. Uma barragem, uma beirada de rio que cai, uma pedra no meio do rio, né? A água vai fluir, ela vai dar seu jeitinho de fluir, vai, mas ela vai perder força, ela vai ter que passar por aquele obstáculo, ela vai demorar mais para chegar onde ela tinha que chegar. A mesma coisa acontece com o Qi. Ele vai fluir, mas ele vai demorar mais, ele vai ter que fazer mais força para fluir, vai ficar mais difícil de ele fluir, né? E a gente já viu, então, que para você ter equilíbrio no corpo e para você ter saúde, você tem que ter um livre fluxo de Qi, certo? Estão me acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Dúvidas, a gente coloca no chat que o Paulo tá aqui para me ajudar e ele escreve as dúvidas para mim se eu não consigo acompanhar, se eu não consigo ver. Chamou os amigos, convidou as pessoas para aula, já deu o teu like para mim. Vocês sabem que quanto mais like a gente recebe, mais o vídeo anda e mais pessoas tomam conhecimento do assunto que a gente tem para falar, certo? Não esquece o pessoal do Instagram. Ah, e tem gente no Instagram também, então tá. Instagram, Ó, Instagram, beijo para vocês também, né? Eu tô acompanhando o YouTube, não tô dando conta de acompanhar os dois, ainda é confuso para mim fazer live e tudo ao mesmo tempo, mas eu vou me acostumar. Prometo para vocês que amanhã a aula vai estar muito melhor que hoje e a gente não vai ter bugada antes de entrar, tá? Então a gente estava falando sobre Qi. Né? O Qi ele circula nos meridianos, que são canais invisíveis no corpo, e a distribuição adequada é crucial para a gente garantir um funcionamento harmonioso de órgãos e de sistemas, certo? E onde entra a moxa bustão? A moxa bustão, ela entra visando corrigir esses desequilíbrios, certo? Vamos supor que é como se fosse, tem uma pedra lá no meio do rio que está impedindo o fluxo. Eu vou lá e tenho que remover essa pedra. A moxa bustão, ela faz esse processo. Eu tenho um ponto que a energia está estagnada e está me gerando dor. Eu vou lá e vou aplicar moxa naquele ponto e eu vou remover aquele obstáculo e vou ter livre fluxo daquele meridiano, daquele canal de novo, daquele músculo de novo. Eu tenho uma contratura, eu vou lá e vou aplicar moxa naquela contratura e aí aquela contratura vai diminuir e aí o fluxo vai fluir pelaquela musculatura onde antes estava estagnado e me gerando dor, certo? Por exemplo, eu tenho um ponto abaixo do joelho que chama E36, tá? Ele é um ponto do meridiano de estômago. Mas quando a gente aplica moxa nele, a gente tem inúmeros benefícios. Com um ponto. Somente um ponto. A Jo me perguntou se o Qi é mais emocional ou físico. Os dois. Na realidade, o Qi não... Os dois e nenhum, vamos colocar assim. O Qi não é nem emocional e nem físico. Ele é energético. É como se fosse uma energia, Ele acompanha, vamos colocar que o Qi acompanha o sangue acompanha o Qi. E você tem sangue em todo o corpo. Então, você tem Qi em todo o corpo. Por que que ele afeta o emocional? Eu vou tentar responder, vamos fugir um pouquinho do nosso foco para poder responder a Jo, tá? Deixa eu procurar a melhor palavra para isso. Quando eu falo numa emoção, certo? Vamos escolher a ansiedade, tá?
Quando eu falo numa emoção como a ansiedade, aí eu pergunto para vocês, aonde você sente a emoção? Onde você sente a emoção? Se vocês quiserem botar aí no chat, coloquem aí. Aonde vocês acham que vocês sentem a emoção? Onde vocês acham que vocês sentem a ansiedade? Onde ela é sentida? Qualquer emoção. Onde qualquer emoção, ansiedade, tristeza, raiva, melancolia, preocupação, medo, insegurança. Aonde as emoções são sentidas? Alguém se atreve? Alguém dá um pitaco aí, me ajuda, me diz. As emoções, gente, elas são sentidas no peito, corpo. No corpo. A gente, às vezes, eu pergunto para os pacientes, eu sinto no cérebro, na cabeça, no pensamento. Não. O sistema neural, a nossa percepção neural, a nossa cognição, ela percebe a emoção, certo? O que eu estou sentindo é ansiedade. Mas como é que essa ansiedade está se manifestando? Aperto no peito, palpitação, respiração curta, taquicardia, tremor. E esses são sintomas físicos. E eu tenho um desbloqueio, eu tenho um bloqueio de ti, onde eu tenho sensações físicas, mas eu percebo emoção na mente. Mas a sensação é física, ela acontece no físico. Então é tudo junto, não tem como você separar isso, né? É físico ou é mental, ele é tudo. É a mesma coisa que você querer separar, os meus neurônios ficam na cabeça? Não, eles estão espalhados pelo corpo todo, porque eu tenho terminações nervosas no corpo todo. Então eu tenho um mental no corpo todo. Por isso que a mente, muitas vezes a gente fala nas terapias, principalmente orientais, que a mente nos adoece. Que de tanto a gente maquinar algumas coisas, isso nos adoece, porque as emoções levam a muitos bloqueios de fluxo de ti. E a gente vai aprender que dá para tratar esses bloqueios e dá para ter um ti forte com moxa. Né? Porque se o teu ti é forte, tu vai ter menos bloqueio. Se tu tiver menos bloqueio, tu também vai ter menos problema emocional. Então é um combo, né? Não tem como separar as coisas. Nós somos um todo, nós somos um microcosmo, né? Nós somos uma troca de energia com tudo, né? E os nossos bloqueios também vêm dessa troca que a gente tem, tanto dentro do nosso próprio corpo como com o universo, né? É uma coisa bem ampla, assim. Não sei se eu consegui me fazer entender e conseguir te responder, Ju, tá? Mas foi um exemplo que eu achei assim para conseguir te colocar as coisas da melhor forma, para dizer que não é nenhuma coisa nem outra, ao mesmo tempo é as duas coisas, né? Então, a medicina chinesa, vamos voltar aqui um pouquinho, a medicina chinesa, ela reconhece diferentes tipos de Qi, certo? Você tem um Qi defensivo, que circula mais na parte mais externa do corpo, você tem um Qi que é responsável pela imunidade, você tem um Qi mais nutritivo, que é o que sustenta o teu corpo e nutre teus órgãos. E o equilíbrio entre esses aspectos, ele é essencial para a prevenção de doenças e para a promoção de bem-estar, né? Se você tem um Qi defensivo fraco, por exemplo, você pode pegar gripe ou outras infecções virais, né? Se você tem um Qi nutritivo fraco, a tua imunidade pode também estar deficiente, mas os órgãos podem estar deficientes, você pode ter patologias mais severas, né? Então, ao avaliar a saúde de um indivíduo, né, os profissionais da medicina chinesa, eles consideram a qualidade, a quantidade e a fluidez do Qi. Então, você tem que ter bastante Qi, esse Qi tem que ser de qualidade e ele tem que fluir através dos meridianos, fluir através do corpo, como um rio, sem represa, sem obstáculos, né? Esse diagnóstico, normalmente, ele é feito através dos sintomas, né? Dos sintomas que a pessoa tem, dos aspectos físicos, dos aspectos emocionais,
a gente observa a língua, a gente observa a pele, a gente observa até como é que a pessoa se move, como ela fala, né? A pessoa que tem um Qi fraco, deficiente, ela tem a voz fraca, lenta, como se ela estivesse se apagando. A pessoa que tem um Qi forte, ela é mais viçosa, ela fala um pouco mais alto, não que ela vá sair gritando, eu já sou gritona, por exemplo, né? Mas ela tem um Qi, ela tem uma presença quando ela tem um Qi mais forte. Quando ela tem um Qi mais fraco, ela está mais debilitada. É aquele dia que a gente acorda e diz, nossa, hoje eu tô morta. O teu Qi tá lá, a energia do teu Qi tá lá embaixo. Você vai fazer alguma coisa para melhorar, né? Você vai, às vezes a gente opta por tomar um estimulante, um café, alguma coisa assim, mas o ideal é o quê? Você melhorar a tua alimentação, você fazer uma prática de esportes, esse tipo de coisa, né? Nossa, a gente já tá com 20 pessoas e eu tô muito feliz, né? Vamos lá, gente, vamos se inscrever lá no canal, vamos seguir a página do Instagram, vamos dar like, vamos convidar pessoas, vamos espalhar conhecimento, tá? Então, como eu tava falando, a gente identifica os desequilíbrios no fluxo de energia através de como essa pessoa se apresenta pra gente. E a gente pode começar a observar isso na gente, em casa, né? Como é que eu tô hoje? O que me dói? O que eu tô sentindo? Como é que eu acordei? Ou como é que eu tô indo dormir, né? Então, esses tratamentos, eles são personalizados para equilibrar o Qi e para promover, como eu falei, a saúde geral do paciente. Nunca é tratar uma coisa só. A gente sempre vai procurar tratar o todo, tá? E o Qi, gente, e o corpo em si, ele tem duas polaridades, o Yin e o Yang, né? A gente já ouviu falar nisso, toda hora o pessoal fala, Yin e Yang, a gente tem um monte de coisas na natureza que fala sobre o Yin e Yang, mas não é tão simples assim, né? Yin e Yang são princípios fundamentais que permeiam a filosofia chinesa, né? E eles estão intimamente ligados ao conceito de Qi, né? O Yin, por exemplo, ele representa a parte mais nutritiva, mais receptiva, a nossa parte mais tranquila, também a parte de recuperação. Ele é mais denso. Na natureza, o Yin, por exemplo, é a noite, é o escuro, é o chão, é o caule de uma árvore, tudo que é mais denso, né? Que lembra forma, né? Que lembra nutrição, que lembra coisas mais palpáveis, né? Certo? Gritar melhora o Qi. Gritar solta o Qi, Luiz. Também. Mas não pode ser de raiva, viu? Tem que ser um grito de alegria, né? E o Yang, gente, o Yang ele é a parte de mais movimento, é a parte mais ativa, é a parte mais energética, é a parte de aquecimento. Na natureza ele é o dia, o sol, o céu, as folhas da árvore, e ele é mais sutil. Então o Yang ele é sutil e ele é movimento. E o Yin ele é mais energético, mais denso, mais nutritivo. Então, a teoria do Yin Yang, ela sugere que todos os aspectos da vida e todos os aspectos do universo são Yin e Yang e são interdependentes, interconectados, e eles um forma o outro, um gera o outro, sempre buscando um equilíbrio dinâmico entre si. Então, assim, ó, porque um forma o outro e um depende do outro, eles estão interconectados um com o outro, né? Então, por exemplo, para existir noite, teve o dia. Para existir frio, teve calor. Então, isso são todos aspectos de Yin e Yang, como tudo na vida. Um começa, o outro termina. Um forma o outro. Um depende do outro, né? Tudo na vida tem o seu oposto. Então, tudo tem Yin e tudo tem Yang, e ao mesmo tempo tudo se conecta, né? Existe um equilíbrio entre tudo isso. E quando isso tudo está desequilibrado, tem estagnação, tem não fluir, tem... E isso tem que estar forte
para poder fluir, para ter essa interconexão. Tem que estar livre de obstáculo, né? E isso tudo equilibrado faz com que a gente possa se defender, possa ter como é que eu digo assim, mais formas para defender o nosso corpo das dores, dos fatores patogênicos, das pragas, que nem eu digo, dos vírus, das bactérias, de tudo isso. Que nem a gente falou antes, se tu tem um Ti forte, você vai conseguir se defender muito mais adequadamente. Se você tem um Ti fraco, você vai estar sempre doente, debilitado de alguma forma. Entende? Então, a ideia da moxa é tornar o teu Ti forte, tornar o Yin e o Yang equilibrado. Cada órgão, cada função, tudo bonitinho, funcionando adequadamente. Né? Para quê? Para não evoluir para uma condição patológica. Né? Por exemplo, vamos dar outro exemplo de como é que funciona o Yin e o Yang. Nem sempre tudo é Yin, nem sempre tudo que a gente fala que é Yin, tudo que a gente fala que é Yang, tudo é interdependente, tá? Vamos colocar assim, por exemplo, excesso de calor pode ser, aqueles calores excessivos que a gente tem, pode ser considerado um excesso de Yang, tá? Enquanto o frio excessivo pode ser visto como um excesso de Yin. Mas uma pessoa que tem calorões, por exemplo, da menopausa, você pensa o quê? Ah, é um excesso de Yang. Não, pode ser uma deficiência de Yin que está fazendo o Yang se sobressair. Porque como eles têm que ser equilibrados, se você tem uma deficiência de Yin, se você tem um Yin aqui, o Yang vai subir, porque eles têm que estar em equilíbrio. Se você tem uma deficiência de Yang, o Yin pode subir. Então, o ideal é que os dois estejam equilibrados. Então, você pode ter patologias ou por excesso de um, ou por deficiência de outro. E não necessariamente só por excesso de um ou por excesso de outro. Entende? Então, por isso que a gente tem que tentar sempre, através do corpo, buscar um equilíbrio das duas coisas. Certo? Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela pode ter um excesso de Yang ou uma deficiência de Yin. E aí a gente tem que tratar a raiz do problema, a gente tem que observar, se observar, aprender a se observar, aprender como é que isso acontece para poder tratar. E tem que ter um Ti forte, que é o nosso foco de tratamento na live. Tornar o Ti forte para combater determinadas patologias ou para poder ter força para ter o emocional equilibrado, por exemplo. Certo? Vamos lá. Então, os nossos tratamentos de moxa, então, eles estão direcionados para restaurar esse equilíbrio, seja através de acupuntura, de moxa, de fitoterapia, de dieta ou de outras práticas terapêuticas. O nosso foco é o quê? Nessa jornada, o nosso foco é moxa bustão para ajudar a ter esse equilíbrio de Ti, de Yin e de Yang, que nem a gente viu, tornar tudo de forma mais equilibrada. Por que a gente está falando tudo isso hoje e não está indo direto para a moxa? Porque não adianta a gente ir direto para a moxa se a gente não aprender a se conhecer. Porque quando eu falar lá na frente sobre moxa para uma determinada patologia, vocês vão reconhecer, isso aqui é para equilibrar tal coisa. Isso aqui é para equilibrar um Yin, isso aqui é para equilibrar um Yang. Isso aqui vai me ajudar a manter o meu Ti forte. Entende? Então a gente precisa ter pelo menos uma vaga ideia, isso aqui não é uma aula para terapeuta, mas uma vaga ideia de como o teu corpo funciona e às vezes só o fato de você se dar conta o que te desequilibra, você vai ter, sabe aquela coisa que quando a mente se dá conta, você deixa de fazer determinada coisa porque você sabe que aquilo te faz mal? Então, ter esse conhecimento é um pouco sobre isso, entende? Eu preciso saber se vocês estão conseguindo entender um pouco esses conceitos. Coloca aí para mim. Coloca para mim se vocês estão conseguindo entender esse conceito de equilíbrio, de Ti, manter o Ti forte, equilibrar o Yin e o Yang para evitar de ter patologias. Que aí na próxima aula a gente vai abordar mais específico esse assunto. Da moxa para patologias gerais, certo?
Então, vamos lá. Por que eu resolvi falar sobre moxa para vocês, né? Empoderar os pacientes. E por que eu ensino para os meus pacientes alguns processos para eles fazerem em casa para tornar o Qi deles mais forte. Que a moxa, ela é uma prática milenar usada dentro dos lares da China, né? E você pode usar dentro do seu lar também para melhorar a tua saúde, para melhorar a saúde da tua família, né? Então, na minha visão como terapeuta, é aquilo que eu falei antes, além do paciente consultar o terapeuta para tratar patologias mais severas, que ele não deve abandonar o tratamento da medicina ocidental, ele não deve abandonar suas terapias, ele não deve abandonar lá a yoga que ele faz, o tai chi, o qigong, a academia, nada, gente. Isso aqui é uma ferramenta a mais, tá? Para poder fazer todo o resto melhor, para ter vontade, força e capacidade para fazer tudo melhor, certo? Por exemplo, se você faz um tratamento de saúde com uma determinada medicação e às vezes teu corpo não responde àquela medicação como deveria, porque o teu corpo está debilitado e às vezes não consegue nem responder uma determinada medicação. Agora, no momento que você vai lá, faz uma aplicação de moxa, por exemplo, no E36, que é esse ponto que eu falei, abaixo do joelho, que é considerado um ponto para longevidade, para ter saúde com longevidade, e você vai tornando o teu Qi forte, você vai lá, aplica 2 vezes na semana, todas as semanas, toda semana, você vai tornando esse teu Qi forte, você vai ter muito mais resposta da medicação que você toma, do tratamento que você faz, você vai ter uma resposta muscular melhor, você vai ter se defender melhor dos fatores patogênicos, né? Do vento, do frio, da umidade, de tudo isso. Entendeu? Então, assim, voltando, como é que vai funcionar essa semana? Nós vamos falar sobre Qi, sobre Yin e Yang, que nem a gente está falando hoje. Convide outras pessoas para assistir essa live, para depois poder assistir as outras, né? Nas próximas lives durante a semana a gente vai falar sobre protocolos específicos, tipos de moxa que você pode adquirir de forma bem fácil, que você pode comprar na internet, a gente vai enviar os links, ou pode comprar numa loja de moxa, a gente também vai enviar o link, vocês podem achar. Entrem no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo VIP do WhatsApp, tá? Vou pedir pro Paulo colocar o link do grupo no chat, entendeu? Porque aí vocês entram no grupo, dúvidas que vocês tenham, coisas que vocês queiram que eu possa abordar, não vou poder abordar tudo de todo mundo, mas vamos selecionar as coisas que as pessoas mais pediram para eu abordar nas últimas 2 lives, entendeu? Que a gente vai ter protocolos de tratamento, coloquem lá também. Então, a gente vai ter uma ideia geral, que nem a gente está tendo, de Qi e de energia e de fluxo energético nos meridianos e no corpo. Saber que esse fluxo energético, quando ele não está harmonizado, quando o Yin e Yang não estão harmônicos, quando não tem um Qi forte, a gente tem patologias, a gente tem problemas emocionais, a gente tem dificuldade de lidar com esses problemas, entendeu? Então, quando a gente tem esse Qi forte, tudo flui de forma organizada, a gente tem saúde, né? Saúde não é só ausência de doença, mas a capacidade de combater as patologias quando elas surgem. Se eu tenho saúde, se eu tenho um corpo forte, se eu tenho um Qi forte que vai me levar a ter uma imunidade forte, quando as patologias vierem, eu não vou ficar tão debilitado. Eu vou ficar melhor, eu vou poder combater melhor essas patologias. Eu vou encarar tudo isso de melhor forma, certo? Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já tô me perdendo. Vamos lá. Então, aquilo que eu estava falando, você não vai deixar de fazer seus tratamentos, você não vai deixar de ir no teu terapeuta, mas você vai ter uma ferramenta a mais para ajudar no teu tratamento com a moxa. Por isso que eu falei que o meu foco dessas lives é o paciente,
né? É empoderar o paciente, certo? Para poder fortalecer o corpo, melhorar a imunidade e tratar pequenos desajustes que a gente tem, como uma gripe, como uma cólica, poder controlar talvez uma crise de ansiedade, né? Uma dor no joelho, uma dor pós-exercício, uma lombalgia, né? Essas coisas que nos acometem toda hora, o tempo todo dia. Isso tudo pode ser auxiliado com moxa. Com moxa onde? Em casa, fazendo parte do teu tratamento. Você como parte integrante do teu tratamento, certo? Você como coadjuvante do teu tratamento, certo? Vamos lá. Então, é aquela coisa assim, ó, por exemplo, uma lombalgia. Em vez de você chegar, o dia que você está com uma lombalgia e se entupir de anti-inflamatório, você pode fazer moxa e deitar e tá sem dor, tá tranquilo. Então, quando os meus músculos têm um Ti forte, eles têm um melhor tônus muscular, né? Então, galera, entrem lá no grupo para botar as dúvidas de vocês, tá? Deixa os comentários aí embaixo, certo? A Tânia falou que sente muita queimação nos pés. A gente tem que descobrir por que dessa queimação, tá? Você pode, eu não sei se tu tá no grupo lá do WhatsApp. Se tu tá no grupo, tu pode me chamar no privado e a gente pode investigar um pouco isso através de outras. Eu não tenho... Queimação nos pés tem vários motivos, né? A gente tem que ver por que isso tá acontecendo, qual é o fluxo, o que tá bloqueado para essa queimação tá acontecendo, ou se tem alguma coisa inflamada na região para isso tá acontecendo, né? Se tem inchaço, se tem edema, se tem vermelhidão junto, se tem outra patologia que acontece junto com a queimação. A gente tem que descobrir essas coisas. Então, se não tá no grupo, ou se tá no grupo, me chama, a gente vai tentar descobrir isso, tá? Mas dá pra tratar também, dá pra tratar muita coisa, tá? Essa live, gente, ela vai ficar gravada no canal. Eu queria que vocês me ajudassem a compartilhar ela, compartilhar nas redes sociais, compartilhar para as pessoas que vocês conhecem, compartilhar via WhatsApp para beneficiar outras pessoas e para a gente poder cada vez estar trazendo mais conteúdos para vocês. E porque a partir de amanhã a gente vai falar especificamente de moxa, tá? Então vocês já têm uma ideia do quê? Que a gente precisa um Ti forte, que esse Ti ele tem que fluir por todos os meridianos para chegar nos órgãos, nas vísceras e nos membros, certo? Que a gente tem que ter calor e frio equilibrado para não ficar doente, nem muito calor, nem muito frio, tudo de forma harmônica e equilibrada, e que a gente pode conseguir isso através da moxa, tá? Moxa não faz milagre, mas ela ajuda o corpo a ter uma sintonia melhor, a ter uma harmonia melhor, para ser mais forte, tá? Então a ideia nossa é essa: longevidade com saúde. Sermos longevos, vamos viver bastante e com saúde. E a moxa pode ajudar nisso, certo? Então, Ti forte, Yin Yang equilibrado, algumas mensagens que a gente tem que levar dessa live. Manter um Ti forte, manter o Yin e Yang equilibrado, esse Ti fluindo por todos os meridianos, e a gente pode conseguir isso com a ajuda de alguns protocolos de moxa bustão, certo? Não vou incomodar muito vocês, a gente já começou super atrasada essa live, com meia hora de atraso, tá? Hoje a gente vai ficar por aqui com esses conceitos, certo? Amanhã a gente vem mostrando tipos de moxa e formas terapêuticas de moxa que vocês podem adquirir e usar em casa, tá? E nas outras lives a gente vai falar sobre protocolos de moxa bustão para determinadas patologias, certo? E aí, se vocês puderem, entrem no grupo do Whats, coloquem lá pra gente votar as patologias mais votadas, vamos trabalhar com o que for mais votado lá para as próximas.
Eu já tenho um esquema do que mais ou menos eu quero trabalhar com vocês de protocolos, mas vamos ver se isso fecha, que foram as chamadas que eu fiz para vocês, né, no Instagram e os convites, mas vamos ver se isso fecha com o que vocês desejam e com as coisas, as patologias que vocês enxergam também, vocês mesmos, isso pode ajudar vocês, e aí vamos tentar trabalhar dentro disso e a gente faz uma troca, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, eu espero que eu tenha conseguido acessar vocês, para vocês compreenderem o funcionamento do corpo pela visão da medicina chinesa, né? E aonde a gente quer chegar com o uso da moxa. Eu espero vocês amanhã de novo para falar sobre tipos, formas de moxa e um pouquinho mais sobre como as patologias acontecem no nosso corpo, ok? Um beijo, um abraço, curte lá, dá teu like. Gostei muito de estar com vocês, apesar de todos os percalços da gente ter começado tudo muito confuso e demorado, né? Foi a minha primeira live, minha primeira aula sobre moxa no YouTube, né? Normalmente, quando eu trabalho com moxa, eu trabalho com terapeutas e presencialmente aqui na casa, né? Então é a primeira vez que eu faço uma ação online, então espero que vocês me desculpem, eu e o meu técnico aqui, que foi tudo meio confuso no início, mas eu acho que agora deu muito certo e amanhã a gente vai acertar tudo. Um abraço e um beijo. Um abraço pra Tânia, pra Valentina. Abraço pra Tânia, abraço pra Valentina, pra Ju, pra Zélia, Luiz Eduardo, Márcio, a Zélia já falei, Lívia, todo mundo, tá? Sintam-se abraçados, né? Beijados e até amanhã.